Está no ar mais uma edição do podcast do Tiago. É sempre um prazer, eu sempre falo de gratidão, porque é a energia criadora de todas as boas coisas, é a energia criadora do amor, e isso é satisfatório. Hoje a gente vai falar de sonho, a gente vai falar de exemplos, de disciplina. Então você que está nas redes sociais, pessoal das rádios, Independente, Piau e Xingó, que estará acompanhando também este podcast. Tiagão, salve, Jário Ribeiro. Salve. Dá aqui um abraço a todos que estão aqui nos acompanhando, pessoal que está se conectando aí pela internet, você que também está nos acompanhando pela rádio. Temos hoje um convidado especial. Muito especial. A gente não tem nem como fazer mistério, né? Nem fazer suspense, porque a gente já tinha anunciado já há alguns dias atrás. Soltado o bizu. Desde a semana passada, e muita gente, né, aí mandando a mensagem perguntando qual é a hora que vai ser. A hora você já sabe qual é. Você acompanha o podcast do Tiago, quem está na rádio, a partir das 13 horas. Quem está na internet consegue acompanhar na íntegra, né? Fresquinho, a partir das 17. 19, rapaz. 17 horas. Eu quis falar bonito, porque é 7 horas da noite. Eu quis falar 19, não fiz a conta direito, fiz 17. Mas acontece. É porque é 7, foi porque 7 horas, aí eu 17, mas não é 19. Isso aí. Um abração pro pessoal das rádios, né? Só fazendo aqui o registro que nós vamos às redes sociais, ao Instagram, ao YouTube, e as rádios transmitem. Então, um forte abraço a essa turma boa das rádios. Tá por aqui também, sempre participando quando o assunto é futebol, é jogador, ele, João Paulo, o homem do Avaí. Olá, tudo bem? Tudo bom, Jair Ribeiro. Primeiramente agradecer ao Tiago aí e a você pelo convite. É um prazer estar aqui participando, junto com mais essa fera, né? Tive a oportunidade com o Gilberto, agora com o Cleiton Xavier. Peraí, deixa a gente introduzir logo. Então, você fez errado, velho. Era pra você primeiro ter introduzido o nosso convidado. Então, chame, vá, faça as vezes da casa. Senhoras e senhores, no podcast do Tiago, ele, Cleiton Xavier, nosso craque. Bem-vindo ao podcast do Tiago. E em homenagem ao Cleiton, eu estou com a camisa do Palmeiras. Estou vendo. E eu estou de verde. Representando, o cara está representado aí do Palmeirense. Boa tarde a todos. Obrigado aí o Tiago, o Jário, o João, né? Prazer estar participando aqui com vocês, a todos os ouvintes aí, acompanhantes, né, das redes sociais. Vamos falar aqui muitas coisas boas. Ó, tirando aqui o Totó, todo mundo teve um sonho de ser jogador de futebol. Cleiton, hoje nós temos uma legião de meninos que sonham em ser jogador de futebol. E eu gostaria, né, juntamente com o Tiago e o João Paulo, de saber um pouquinho dessa história. A gente tem muita pergunta para te fazer, mas ser jogador de futebol é um sonho de muita gente. Mas por que muita gente não consegue? Como foi esse início, né, de Cleiton Xavier? Você até foi muito humilde em falar, existia no meu tempo jogadores que eram tecnicamente superior, mas assim, a disciplina, a sorte, enfim, fala um pouquinho quem é Cleiton Xavier no futebol. Então, Jário, realmente, né, todos os garotos, a maioria tem esse sonho, né, de ser um jogador de futebol. No meu caso não foi diferente. No início realmente é muito difícil, né, a gente sabe do nosso lugar, das nossas origens, lugar simples, humilde, né? E eu tive, como eu te falei aqui, a gente conversando em off, teve jogadores melhores do que eu, né? Principalmente na minha cidade, que infelizmente, né, por algum motivo ou outro, até por um pouco de falta de sorte, ficaram no meio do caminho, né? Graças a Deus eu continuei, dei certo, conquistei vários títulos, cheguei até outros países, né, jogar fora do Brasil. E o que eu posso dizer é que quem tem um sonho, acredite, né? Não deixe nunca de acreditar, batalhe, trabalhe. Como você citou, acho que a disciplina também hoje conta muito, muito, muito mesmo. Seja disciplinado, tanto dentro de campo como fora, que isso vai lhe render bons frutos. Tiagão, eu acho que isso que ele falou aqui, né, passa aqui uma mensagem, né, muito forte, que às vezes você tem ali, né, não apenas no futebol, né, mas em outras modalidades esportivas, na música, né, por exemplo. Então a gente tem vários talentos, né, que se você for levar em conta apenas o quesito talento, não necessariamente quer dizer que ele vai ter sucesso, que ele vai estourar, que ele vai, né, ser uma referência. Então são a soma de fatores,
Quantos talentos desperdiçados tem aí por falta de disciplina, como o Jairo colocou, por falta de um psicológico, né? Muitas vezes inicia até uma trajetória, mas aí quando o menino chega lá, não consegue se adaptar e aí retorna para o seu seio familiar. E eu acho assim, o fator sorte está associado também, de certa forma, você tem um empresário que saiba abrir as portas certas, e aí você... São uma soma, né, de vários fatores que aí a gente fica com aquela sensação, né? Como você falou, no meu tempo tinha outros jogadores que tinham potencial técnico, talvez até maior do que o meu, mas não conseguiram despontar e eu consegui despontar. Então o futebol, de certa forma, existe até uma... Eu não sei se isso existe, certo? Mas eu acho que essa questão do empresário tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, a gente já viu, eu já vi particularmente alguns jogadores que dizem, esse cara ele é muito ruim, como é que esse cara tá jogando um time de primeira divisão, como é que esse jogador tá sendo convocado para a seleção? Existem outros caras melhores do que esse cara, nitidamente. Então, a Copa do Mundo agora do Brasil, na né? sua visão, até que ponto essa questão de você ter o cara ali que abrace aquele jogador para abrir algumas portas influencia no sucesso também de um jogador? Eu acho que influencia, até mesmo na questão, Thiago, de treinadores. Eu tive treinadores que o cara me abraçou, gostava de mim, do meu estilo de jogo, acho que encaixava com o modo de jogo que ele queria e que onde ele ia, ele queria me levar. Por exemplo, o Muricy, eu estava na Ucrânia e o Muricy queria de todo jeito que eu viesse pro Santos para jogar a final do Mundial, que foi Santos e Barcelona. Santos e Barcelona. Mas assim, não era porque eu era o craque que eu ia resolver. Não, porque ele gostava realmente de mim, já foi meu treinador antes, no Palmeiras, no Internacional. E onde ele ia, ele queria me levar. Então isso também influi muito. E questão que você falou de empresário, tem empresário que tem muitos contatos, tem porta aberta, conhece muitos dirigentes de futebol, que isso facilita sem dúvida nenhuma. Da mesma forma, alguns jogadores que às vezes até conseguem despontar, mas pelo fato de dizer assim, não, meu empresário vai ser meu amigo, vai ser o meu pai, né, porque eu confio. Até que ponto você ter essa pessoa que você gosta é a pessoa mais adequada para abrir essas portas? Mas enfim, isso é uma questão muito, muito polêmica. Mas, João Paulo, eu tenho certeza que você tem algumas perguntas aqui para fazer também. Traga aqui, para enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo aqui, falando sobre futebol. Tenho sim. Muita curiosidade, Cleiton, em saber com relação... a gente sabe que hoje, certamente, você está atento aí aos jovens, né? Como o Jairo iniciou a conversa. E assim, eu queria saber de você, qual é a característica? O que é que você bate o olho no garoto e você diz, não, esse tem potencial, esse eu vou trabalhar nele? Olha, João Paulo, até, né, já partindo para o outro lado, até um projeto, e principalmente voltado a isso, a crianças, né, a futuros. Eu acho que o primeiro ponto é qualidade. A gente preza muito a qualidade do garoto. Se ele tem qualidade, você conseguindo lapidar ele com algumas coisas, como a gente falou, disciplina, né, outras coisas, tecnicamente, sendo jovem, ele tem algumas coisas a corrigir, você tem tempo ainda. Não, mas o básico mesmo é a qualidade. Qualidade, e quem sabe, você também está no meio do futebol, você já participou, quem está no meio da bola sabe quando o moleque tem qualidade, quando bate bem na bola, é um posicionamento, jogar de cabeça erguida, é um domínio de bola bem feito. Então essas coisas, a gente que vive no futebol, a gente sabe que se lapidar, dá frutos bons. O João Paulo e Thiago, o Cleiton falou algo muito interessante. A gente sabe que, na minha opinião, um dos grandes craques que o Brasil viu nos últimos anos é o Ganso, assim, na minha opinião. Só que eu acho que ele foi muito problema de treinador e a personalidade também muito forte dele. Né? Ganso acho que o Ganso teve muito problema de lesão, né? Ele teve alguns problemas de lesão, principalmente de joelho, mas a gente percebe que o Diniz faz ele jogar. Já outros treinadores, parece que ele desanimava. Eu estava falando isso ontem com um amigo meu, né? A gente conversando, que eu gosto de jogar meu futebol, aí terminou ele comentando de futebol e tal. Eu falei assim, talvez o Ganso, se ele pegasse outro treinador, talvez ia ser fim de carreira para ele. Ele não ia conseguir evoluir, mas como você falou, o Diniz abraçou ele, gosta do estilo de jogo dele, encaixa. Hoje o Ganso, para mim, é craque. Hoje no Brasil é E é engraçado como você falou isso, e aí eu
puxei na memória na mesma hora. Sempre tem os treinadores que tem os jogadores que ele gosta de jogar, né? Eu lembro do Filipão. Filipão, acho que na época 2002, foi 2002 que ele foi campeão. Tinha os jogadores que ele sempre... tipo Roque Júnior. Bateu o pé e não levou o Romário. Não levou o Romário. Bancou e fez a seleção campeã. Romário é artilheiro, João Paulo, do brasileiro, arrebentando. Não levou. Bancou o Marcos, goleiro do Palmeiras. Marcos também. Tirou o Dida e foi campeão. Sempre tem os jogadores que ele... Mas isso aí eu acho que é em tudo, né? Você vai pro cinema, por exemplo. Você tem o Quentin Tarantino, por exemplo. Ele tem sempre aqueles mesmos atores que é o Samuel L. Jackson... ultimamente ele tem feito alguns filmes, se eu não me engano, com o Leonardo DiCaprio. Enfim, sempre tem alguns atores que ele gosta de... Porque é aquela história. Eu acho que sabe como é que ele pensa, então o trabalho flui muito melhor, né? Então eu acho que o Muricy, né, quando ele quis trazer você para o Santos, ele pensou, foi exatamente isso. Pô, esse cara aqui, ele entrega aquilo que eu preciso. E aí no caso do Ganso, qual a idade do Ganso? O Ganso é contemporâneo do Neymar, né? Ele tá com 32, 33 anos. Inclusive o Ganso, eu lembro que quando ele estava em ascensão, ele junto com o Neymar, muita gente dizia assim, eu vejo mais futuro no Ganso do que no Neymar. É o próximo Zidane, né? O pessoal dizia isso. E aí é onde você bate essa questão do que a gente vem falando. Às vezes, o cara até tem um potencial técnico, mas por algum motivo... ali na condução da carreira dele, a coisa não acontece da forma como a gente esperava. E o Neymar, aí, quer você goste dele, quer você não goste, quer você queira ou não queira, é o Neymar, entendeu? Então, acho que foi a maior transferência do futebol? Ou teve uma já que passou eu dele? Acredito eu não sei que a do Haaland agora, né? Do Haaland. Acho que a do Haaland agora superou. A do Haaland agora para o Manchester City. Para o Manchester City. Eu não sei, mas enfim, o cara incontestavelmente é um dos maiores craques, né? E o não desmerecendo o Ganso, mas o Ganso não chegou nem no chinelo dele em termos de projeção de carreira. De números, né? Mas, Cleiton, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando aqui já, eu queria saber, no início de tudo, como foi que se deu a sua trajetória? Onde foi que você viu que... isso aqui é o que eu quero realmente para a minha vida. Profissionalmente falando, qual foi a porta que foi aberta que fez com que você entrasse e aí chegasse e conquistasse tudo que você conquistou? Então, Thiago, desde o início, né, sempre com muitas dificuldades, eu fui 2 vezes para o CSA, né, estava no Atlético, fui para o CSA, ia e voltava, ia fazer os treinos e tal, e depois voltava. Seu primeiro clube foi o CSA? Pro clube profissional, CSA, né? Profissional CSA. Então você foi da base do CSA? Eu fui da base do CSA. Só que... Antes disso você jogava... No Atlético. No Atlético? No Atlético São José da Tapera. Você é torcedor do... Eu torço pelo CSA. E aí, nesse meio período, né? Minha mãe tinha condições, tem que pagar passagem. Você tinha quantos anos? Tinha de 12 para 13 anos, mais ou menos. Era garoto ainda. Só que tinha que ir, voltar toda semana, tinha condições. 2 vezes eu fui, voltei. Aí, numa oportunidade, jogando pelo Atlético. Eu disse, eu não vou mais, decidi não ir, vou voltar a estudar. E até ia bem na escola e tal. Falei, meus pais não têm condições de ir, então vou esquecer um pouco o futebol. Fui pra escola e jogando pelo Atlético. Aí teve um campeonato no Rio Pelé. A final, era Atlético e outro clube lá de Marechal Deodoro, se eu não me engano. E tinha um pessoal... Isso é Atlético de Itapera. De Itapera. Só que a final era no Rei Pelé. Era daquelas copas alternativas. Copa Sertão, essas aí. E aí tinha um pessoal que tinha um outro clube chamado Alagoas, que era do Arnon de Melo, filho do Colo. E o Arnon, ele tinha parceria com o CSA. E aí o pessoal viu a gente jogando, falou assim, não, pô, eu quero esse garoto aí. Foi eu e mais 3 de Itapera. Aí eu falei assim, não, eu quero você no meu time, é um time novo, tal, parará. Eu falei, rapaz, eu já vim aqui 2 vezes, mas, cara, não deu certo, eu vou ter que estudar, não sei se vai dar certo de novo. Não, cara, vem que vai dar certo. Até o Heraldo, se estiver ouvindo, mandar um abraço pra ele. Falei assim, não, vai dar certo, tal. E sei que, na insistência, eu acabei indo. Dei certo, fiquei nem, acho que 5 meses. Fui pro CSA de novo, só que nessa condição, eu já fui como profissional e já recebendo um salário mínimo, né? Certo. Era pouco, mas, mas já ajuda, né? Já ajuda meus pais, já comecei a morar no clube. E daí que começou minha trajetória. De lá eu fui pro Internacional. Na verdade, fui pra Portuguesa. Aí a Portuguesa lá não deu certo, que os caras falaram que tá sem Então você chegou a ser profissional do CSA. Profissional do CSA. E aí você ficou quanto tempo como profissional do CSA nesse primeiro momento? Menos de 1 ano.
Aí já foi pra Portuguesa. Foi pra Portuguesa, que o capitão, o Hollywood, ele é ídolo da Portuguesa. Isso. Ele jogava no CSA, aí ele conseguiu fazer uma ponte aérea pra levar eu, o Geninho e o finado Rubiano, né? Éramos 3. Aí chegou lá, o pessoal falou que não tinha dinheiro pra comprar, tava em dificuldade. Realmente a Portuguesa tava decaindo. Aí o empresário da gente foi levar ele pro Internacional. Só que eu e o Rubiano, a gente tem idade de base. A gente ficou na categoria de base. E o Geninho, que era mais velho, ficou no profissional. Só que nisso... Qual era a tua idade nesse momento aí já? Eu tinha 16. Poxa, era muito 16 novo. para 17. Você viu que o futebol deu um reviravolta. Eu subi pro profissional, o Geninho emprestaram, eu consegui jogar, e ele começou a rodar e eu que firmei. E eu fui pra base do Inter, né? E aí comecei a rodar o Brasil em outros clubes. Então você saiu da Portuguesa, foi pro Inter. Pro Inter. Profissional também. Profissional. Já. Na verdade, com contrato de profissional, Certo. mas pra base Da do base. Internacional. Entendi. Que daí o pessoal falou assim: como vocês vêm do Nordeste, aqui é muito frio, tipo uma adaptação, ver se você se adapta e tal. Fiquei mais ou menos uns 6 meses ainda nos juniores, né? Posteriormente, Portuguesa. Aí Internacional fui emprestado pro Sport, depois voltei pro Inter, fui emprestado pro Figueirense, e do Figueirense eu fui vendido pro Palmeiras, né? Que na verdade foi um grupo, a Traffic, que me comprou e emprestou pro Palmeiras. E quando você iniciou, você já jogava na mesma posição que você... Sempre na mesma posição. Sempre na mesma posição. Porque Sempre a gente na mesma posição. eu não sei se foi o Adriano, o Imperador, ele parece que no início da carreira era lateral esquerdo. Isso. A gente vê alguns jogadores que começa jogando o quadrado da Colômbia, ele jogava como ponta. agora Aí depois tá lateral ele direito. foi pra acho que volante ou meio campo, agora já tá na lateral. Lateral direito. Então é uma coisa... O cara tem que estar se adaptando ali. Então a gente sabe que acontece muito isso. De repente o jogador, principalmente quando é muito jovem, ele tem alguns atributos, começa jogando naquela posição, não, mas você na caminhada vê o técnico ali, ó, eu acho que se você jogar aqui você consegue Inclusive, desenvolver mais. Eu já fiz outras funções. Não que eu gostava, né? Mas, por exemplo, quando eu dei o exemplo do Muricy, uma das funções foi de ala direito, que eu nunca nem joguei na minha vida. De ala direita. Ele falou assim, ó, eu preciso que você me ajude aqui nisso. Eu não tenho ninguém, os 2 laterais estavam machucados. Ele falou assim, ó, bota 3 zagueiros, vai com você de ala. Você apoia bem, você bate bem na bola, só me ajude. Eu falei assim, não, eu vou. Eu tô doido pra jogar, né? Eu falei, o quê? Se você botar de zagueiro eu vou, não tem nem tamanho, mas eu quero jogar. E aí eu fui, joguei 2 jogos, fui bem, e depois os laterais mesmo voltaram, né? Falei assim, não, agora você vai voltar pra sua posição de origem. Pronto, depois desse dia... Você acha que seu auge aqui no Brasil foi no Palmeiras? Não, no Palmeiras, sem dúvida. Eu tive uma boa... Na verdade, meu auge de verdade, acho que pelos números foi no Figueirense. Porque eu fiz números absurdos. Só que, né, você vê o tamanho do Palmeiras... A projeção do Palmeiras pro Figueirense é enorme. Eu até brinco com o menino, eu falo assim, ó, eu não fiz metade do que eu fiz no Figueirense. Mas o Palmeiras, pela grandeza, me levou à seleção brasileira. No Figueirense eu cheguei a fazer 23 gols no ano. No Palmeiras eu acho que eu fiz 8 ou 9. Pra você ver a grandeza. Você ficou quantas do temporadas clube. no Palmeiras? Fiquei 1,5. Era o Muricy. Não, era o Vanderlei. Era o Vanderlei. Vanderlei primeiro. Aí depois o Vanderlei saiu e entrou o Muricy. Qual a diferença do Vanderlei pro Muricy como professor? Cara, são 2 estilos assim, eu diria parecidos. Que os 2 cobram muito, são exigentes, sabe? Só que o Muricy tem aquele negócio mais de paizão, sabe? Mais de paizão, abraça a galera, e principalmente quando ele gosta. Quando ele gosta, ele abraça. Só que ele tem jeito dele, ranzinza, xinga, mas fora dali, cara, é um cara sensacional. Inclusive tem vários memes do Muricy, né? Vários memes do Muricy. E aí chega a seleção. Aí na seleção, inclusive a seleção, né? Eu fui para uma eliminatória da Copa do Mundo de 2010. Que foi até a inauguração Você jogou em do Pituaçu. 2009 contra o Chile, não foi isso? Cleiton? Isso, 2009. Você foi convocado pelo Dunga, o Dunga era o técnico. Isso, né? exato, para as eliminatórias de 2010. E é isso que eu queria perguntar, Cleiton, essa atmosfera, porque toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol, mas não ser só jogador de futebol, chegar a uma seleção brasileira é algo quase inalcançável, né? E você conseguiu conquistar. Acredito que você jogou no Sub-20 também da seleção brasileira e no profissional, né, convocado pelo Dunga. Qual é o sentimento, Cleiton, de você poder defender o seu país, né, vestir a camisa da seleção numa eliminatória de Copa do Mundo? Eu acho que é uma sensação indescritível.
Cara, é coisa assim, surreal, como você falou. Nunca nos meus melhores sonhos eu imaginava. Lógico que você quer, seu desejo é chegar na seleção passar brasileira. um filme na cabeça. Mas passa um filme de tudo lá atrás. Cara, você olha assim, você às vezes nem acredita, né? Que, ainda mais na eliminatória de Copa do Mundo, cara. O João Paulo falou algo interessante, que realmente ele começa no Sub-20. Eu joguei no Sub-20, só que eu tava no seleção. Inter, né? Eu tava no Internacional. Aí fui pro Sub-20 com 18 anos. E aí do Palmeiras que eu fui pra principal. E tem uma curiosidade que eu tava no hospital. Eu tava no hospital com minha filha. Ela tava doente, tava com febre. E a seleção já tinha saído da convocação. Só que meu nome não tava na lista. Aí acabou que o Robinho foi cortado, o Kaká foi cortado e mais um zagueiro foi cortado. E meu celular não pegava dentro do hospital. E aí ficou, e o pessoal tentando me achar, porque cortaram os caras, fui eu, o Diego Souza, que era meu parceiro também no Palmeiras, e o André Dias do São Paulo. E ninguém conseguia me achar para me dar a notícia. Quando eu saio do hospital, tá um monte de mensagem, um monte de ligação, chegando mensagem no meu celular, sem entender nada. Quando eu olhei, meu empresário tinha me ligado. Assim, aconteceu alguma coisa, né? Vou ligar pra ele. Falei assim, cara, você foi convocado. Eu falei, como assim? Não, mas saiu a convocação antes, eu não tava. Ele, não, cara, você foi convocado, porque o menino saiu machucado e tal. Eu falei assim, mentira, cara. Eu falei, não, verdade. Eu fui pra casa, numa felicidade, todo mundo me ligando. Na época da convocação, quem era a estrela do momento lá na seleção? Era o Kaká, né? Era o Kaká. Era o Kaká. O Kaká, ele foi cortado? Ele foi cortado, porque ele se machucou. Então você não teve nem a experiência de poder compartilhar com ele esse momento ali, né? Que antecede o jogo, enfim, da convocação, concentração. Né? E Cleiton, você jogou com vários craques, né? Você jogou na seleção brasileira. Mas se for para rapidamente que passe na sua cabeça assim, o maior talento com quem você jogou, né? O maior talento com quem você jogou ao lado, ou foi seu companheiro de equipe, alguém assim diferenciado que realmente você dizia, rapaz, esse cara realmente é um craque. Cara, talento assim, é que tem muitos, cara, tem muitos, joguei com vários, de verdade, joguei com muitos talentos assim. Tem um que não é nem brasileiro, mas joguei pouco tempo também, foi pouco, mas pra mim, diferenciadíssimo, de qualidade, foi o Valdívia, cara. Impressionante o que ele fazia com a bola, cara. Impressionante. A gente foi um clássico. O Valdívia, ele é chileno? Chileno. Né? A gente foi um clássico. Muito. A gente foi um clássico, né? Ele já tava pra sair do Palmeiras, tava meio que brigado e tal. Os caras, o Valdívia não quer mais ficar no Palmeiras, parará. Aí falou assim, ó, se você não quiser jogar, você não joga. A gente ia jogar o jogo lá na Arena do Corinthians. Ele falou assim, não, eu vou jogar e vou acabar com o jogo. Eu vou jogar. Quando ele vou jogar, quando ele diz eu vou jogar, mano, esquece. Então você jogou ainda há quanto tempo ao lado do Valdívia? Foi pouco tempo, eu tava chegando e ele já tava terminando o contrato, acho que foi 3 meses, mais ou menos. E ele já tava saindo, né, tava acabando o contrato dele, praticamente ele tava chegando para substituir ele. E aí, posteriormente, você vai para a Ucrânia. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. E assim, principalmente, a gente sabe que tem uma adaptação totalmente diferente. Você está numa região com as condições totalmente diferentes, com a questão da língua, né, que tem um impacto diferente. E o próprio jogo, como foi essa adaptação para você e como foi essa experiência da mudança para esse futebol internacional? Então, Thiago, eu acho que... E fale da diferença desse futebol europeu pro brasileiro. Não, muito diferente. Muita gente pergunta. Né? Por isso que eu digo assim, que eu sou um cara iluminado, que você fala que tem um pouco de sorte também nisso. Eu tinha, lógico, tinha um sonho de ir pra Europa e jogar fora, né, do Brasil. Sabe como que era, outras culturas. E chegando lá, cara, eu primeiro jogo, na verdade eu não fui nem pra jogar. Eu fui só pra assinar o contrato, ia voltar, pegar minhas coisas, né, para se representar, treinar, tudo. Quando eu chego lá, era mais ou menos uma quinta-feira. Aí no sábado, os caras iam jogar contra o Dinamo. E o Dinamo de Kiev era o Dinamo e o Shakhtar, né? São os mais fortes. Que jogam a liga, né? São os caras que jogam a liga. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, você vai jogar sábado? Eu falei, como assim eu vou jogar sábado? Eu falei assim, pô, eu cheguei de viajei quase um dia todo, tô todo dolorido aqui. Não, descansa. Se amanhã você não faz nada, quiser dar só uma corridinha no campo, e sabe, você joga, nem que seja um tempo. Aí você, esse jogo é muito importante pra gente, da cidade e tal, você já vai se apresentar no jogo. Eu falei assim, e agora, velho? Vou dizer que não. E na verdade eu não sei nem se eu podia jogar, porque eu não tava nem inscrito ainda. Mas eu falei assim, não, você vai jogar. Joguei um tempo, foi bem, terminou 1-1, saí, né, primeiro tempo, peguei minhas coisas e fui direto pro aeroporto, que eu já tinha voo marcado. Vim embora. Quando eu volto... Então tu foi, jogou e voltou voltei, de novo. Foi. Aí na outra semana eu voltei de novo.
Quando eu cheguei lá, treinei, teve um jogo fora de casa. Esse foi em casa. Aí o jogo fora de casa, cara. Praticamente minha estreia, né? Que eu não fiz minha estreia direito. Fiz 2 gols, cara. Fiz 2 gols e dei um passe. Então, assim, a adaptação foi muito rápido. Foi muito rápido. Só que o futebol lá é diferente. Lá o pessoal muito contato físico, não tem faltinha boba. Carrinho no início, brigava direto. Tipo, brigava, né? Não sabia nem falar a língua, mas ficava bravo, xingando e tal. Aí os meninos, né? Inclusive esse que tá lá ainda como treinador de meu amigão, ele sempre fazia... Ele chamava de João, que ele é de São Paulo. Ele dizia, João, tenha calma. João, aqui, ó, vou te ensinar. Muitas pessoas se dão mal aqui porque que eles querem que o pessoal se adapte a ele. Não. A gente tá no país deles, a gente tem que se adaptar a eles, né? Aí pensando assim, rapaz, tem um jogo mais puxado lá. Não, jogo de falta, não tem jogo, assim, entre aspas. Quem fazia jogo bonito é os brasileiros, né? Os estrangeiros. E a arbitragem também, ela é mais... Deixa seguir, é europeu, deixa seguir. E eu magrinho, eu falei assim, cara, esses caras vão me arrebentar, velho. Aí assim, ó, pegou a bola, faz 2, toca, dá o tapa longe e sai desse que ele não vai te pegar. Agora, se for pra disputar na força... E aí você fez algum preparo físico pra poder aguentar essa mudança também de... Então, depois de um tempo, aí a gente pediu pra ir um preparador físico, inclusive até lá do Sul, que já conhecia outros jogadores, a galera, pra fazer um trabalho à parte pra gente, né? Pros estrangeiros, porque realmente, falei, isso a gente não vai aguentar não, esse pique todo até o final do campeonato. Vai sair daqui destruído. A questão da temperatura também, de alguma forma, você teve que se adaptar, né? Também, um pouco, porque eu já tinha morado no Rio Grande do Sul, morei em Florianópolis, São Paulo também, já fazia um pouco de frio, então não foi muito difícil. Para mim, eu acho que o mais difícil foi a língua. No início, cara, pra você ter ideia. Eles falam, qual é a língua lá? É o russo, pra você ter ideia. Eu fui pedir... Você aprendeu o russo, alguma coisa? Ah, mais ou menos, né? Eu fui comprar um sal. Sabe pedir água, não sabe? Sei, Vadar. Vadar é água. Eu fui comprar um sal, cara. É Sarra o nome, sal. Aí eu cheguei lá, não sabia falar nada, né? Aí eu olhei e disse, cara, dou uma volta no mercado, que era perto do lado da minha casa. Eu digo, eu sei o que é sal, vê o sal, eu pego, falo nada. Vai estar o preço lá, o valor. Eu já tinha um dinheiro deles, né? Que é grivna. Eu pago e vamos embora. Cheguei lá, pá, e eu esperando, né? E eu esperando e nada. E a mulher me olhava, eu olhava pra ela, esperando botar na sacola, né? No Brasil, na sacola e tal. Aí eu digo, e agora? E a mulher, tipo, falando já pra mim ir embora, né? Já tinha passado já, e eu sem entender nada. Vai. Peguei na mão do jeito que tava, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu achando que aquele sal refinado, era aquelas massas de fazer bolo, velho. Diga aí, velho, que mico eu paguei. Você, ainda bem que não tinha ninguém, velho. Ninguém sabe disso, velho. Aí depois disso você aprendeu que é sal. Aí eu perguntei pro Edmar, mas como é que se fala sal em russo? Só que eu não contei a história, né? O pior é que você fala sarra, mas a escrita é totalmente diferente. O alfabeto é outro alfabeto. Não, então a adaptação, eu acho que em russo aí, a adaptação é pra Rússia, pro Japão, acho que são os lugares mais difíceis de você. Então, eu acho que eu não aprenderia nunca, não, bicho, a falar aquilo ali, não. Uma declaração que ninguém sabia, né, Cleito? Ninguém sabia dessa historinha que você contou. Não, poucas pessoas sabem disso. Primeira vez, história, assim. Até esse meu amigo veio saber depois, né? Eu falei, você lembra aquele que eu perguntei o nome do sal? Foi porque eu passei vergonha no mercado. Você jogou quanto tempo lá na Ucrânia? Eu joguei 3 anos e meio. E você se tornou ídolo lá nesse tempo, né? Ah, tem um carinho enorme lá, pessoal, cara. Até inclusive eles queriam fazer um jogo lá de despedida, só que infelizmente, né, aconteceu as guerras. A grafia do seu nome atrás, como era que ficava? Pra gente seria Chabep. É Chabep, né? É, pra gente, né? Mas lá eles escreviam meio que errado, que eles chamavam de Javier. Eles não me chamavam de Xavier. Era Javier. Era Javier. O X pra ele lá é o som de R, né? Então eles me chamavam de Javier. Falei, Javier é os espanhol lá, argentino. Então ficava Chabep. Chabep, né? É. Chabep. Era só Chabep? É. Ou era Chabep, Javier? Não, só Chabep. Agora na Liga Europa, aí eles colocavam C.Xavier. Porque Liga Europa, né? Já era... camisa 10 lá. O Chabep é o Cleiton. Seria Cleiton, Chabep, não, ou seria Xavier, né? Seria Xavier, isso, seria Xavier. O último nome, né? É, o último nome. Lá ele sempre coloca o último nome. E quando você chegou lá, tinha brasileiro também lá no staff lá? Tinha outros jogadores? Tinha o Edmar, que se naturalizou ucraniano, jogou pela seleção lá, até hoje está lá, né? Que virou treinador. Tinha o Jajá, que tinha acabado de chegar, que estava fora. E o Fininho, que jogou no Corinthians, lateral esquerdo. Ele estava na Rússia e foi para lá também. Só tinha esses 3, né? Quando eu cheguei.
Aí depois foram vários, foi o Tyson, o Marlos, o William Bigode, o Márcio Azevedo, Rodrigo Dentinho, Moleiro. acho que o Dentinho também tá jogando lá na Dentinho Ucrânia. foi no né? Shakhtar. Foi no Não, lá Shakhtar, já né? tinha o Dentinho, o Fernandinho. O Tyson acho que jogou lá. O Tyson jogou comigo Jogou também. com você, né? Tinha o Luiz Adriano, isso tudo no Shakhtar, né? Tinha vários brasileiros já nos outros times já quando chegou. Qual foi o jogo mais difícil para você na Europa e um na Europa e outro no Brasil? 2 exemplos. É mais difícil jogar contra o Corinthians ou contra o São Paulo? Vamos começar com o Brasil. Cara, o Corinthians é mais pela rivalidade também, né? Porque tanto é difícil jogar contra o Corinthians, como é bom você jogar contra o Corinthians, né? Que é uma motivação a mais. Quando você ganha, cara, é um negócio, parece foi campeão de alguma coisa, sabe? Todo jogador gosta de clássico, né? Lógico, não tem melhor jogo. A rivalidade. Pra mim, todo dia tem que ser clássico, todo jogo tinha que ser clássico, né? Mas lá na Europa, acho que um jogo assim, difícil, mas foi até um pouco injusta, eu diria, com a gente, foi contra o Newcastle, né? Que é um time inglês. É, o time inglês na Liga Europa. A gente empatou lá 0-0 e em casa, cara, no finalzinho do jogo sofremos um gol da classificação. dolorido. Foi um pouco dolorido, foi difícil. O Cleiton, e aí assim, você passou esses 3 anos lá, você fez uma ligação muito forte, né? Você é ídolo ainda hoje lá. E poucos anos depois a gente vê essa questão ainda que persiste, né? Da guerra da Ucrânia. E aí você já voltou lá recentemente, já depois dessa situação hoje que está da guerra da Ucrânia e da Rússia, você tem notícias de lá, alguns amigos que você fez que com certeza ainda estão por lá. Como é que tá lá, assim, pelos contatos que você já... Não sei se você já esteve, mas com certeza você tem pessoas que... Sim, tem. Eu até fiz amizades lá, tinha até uma empregada doméstica que era de lá, que trabalhava com a gente. Tinha um taxista no início, quando eu cheguei, ele andava comigo para cima e para baixo. Então a gente, né, sempre procura saber. Por exemplo, o Edmar mesmo, que é brasileiro, já tá lá, a família toda dele é ucraniana. Tá aqui no Brasil, mas ele tá lá trabalhando. Sempre passa, a gente tem contato todos os dias. É triste, né? É triste de ver essa situação. Esse ano ainda eu fui até a Turquia, né? Fui levar um jogador lá, conhecer o projeto deles lá, que eles estavam fazendo pré-temporada. E até um dos dirigentes me convidou para ir à Ucrânia. Só que eu falei assim, não, eu não vou porque eu tenho que voltar, tenho os compromissos aqui no Brasil, mas na outra oportunidade eu irei visitar vocês. Eles até estão disputando o campeonato, se permanece na Série A, na Série B. Aí eles falaram que se conseguir, eles querem que eu vá para lá. Eu falei assim, na hora que vocês quiserem... Ou seja, o futebol continua ativo. Eu acho que no primeiro momento suspendeu, né? Lá, antes. Inclusive teve uns brasileiros que estavam querendo retornar para cá. Não, a maioria veio Pedrinho, embora. né? Pedrinho. Já retornou à normalidade, então, o campeonato, sim. Inclusive vai ter a última rodada agora, esse final de semana. E esses medalhões todos ainda continuam aí dos grandes times? A maioria que tem contrato, esses medalhões, vieram tudo pro Brasil, né? Foram emprestados, outros estão em outros clubes, outros encerraram o contrato lá. Mas as notícias, quando você procura saber lá, assim, dessas pessoas, taxista lá da sua empregada doméstica, o que é que eles dizem dessa situação com esses hoje? eu não tenho mais contato. Certo. Não sei mais contato com eles, até porque a gente morava numa cidade e a cidade foi totalmente destruída, né? Então a cidade que você morava lá, ela foi totalmente destruída? Foi Kharkov. Fazia divisa com a Rússia. Ela foi né? totalmente destruída, Cleiton. Praticamente, até o estádio lá que a gente jogava, o CT onde a gente treinava, tudo destruído. E o pessoal, a maioria tá tudo em Kiev. Né? Que Kiev hoje é mais segura, tal, tem uns privilégios lá. Mas as outras cidades, a maioria é tudo destruída. Mas assim, já que a gente entrou nesse assunto, você sente que os ucranianos contra os russos existe realmente essa rixa? Nós sabemos que existe um problema político, mas no que você aprendeu sobre Rússia e Ucrânia ali, aquela região... E se existe, né? Se existe essa rixa, se você sentiu que existe. Se você teve esse sentimento de ódio entre esses dois povos. Não, o que deu para sentir, foi 2014, mas não sei, não lembro. Sei que teve uma antes, não foi igual, mas chegou a ter um início de guerra antes. Foi quando a Rússia invadiu a Crimeia. Invadiu a Crimeia, exatamente. Eu tava lá. Nesse momento eu tava lá na Ucrânia e tal. Na verdade, os ucranianos nunca quiseram briga com a Rússia, guerra. Só que eles querem defender o país dele. E assim, eles se sentiram ameaçados. Invadido, né? Como foi de fato. Então eles estão só se defendendo. Você vê que em nenhum momento... os ucranianos foram para a Rússia, atrás dos russos. Não, sempre a Rússia atacando a Ucrânia. Mas assim, no meu ver, eles estão só se defendendo.
Que eu acho que é patriota. Mas você sentia, eu acho que foi o que ele até quis perguntar, algum tipo de rixa entre entre ucranianos para com russos ou não? Um exemplo, nós temos rixas Sim. históricas como os árabes contra os judeus. Você acredita que tem essa dinâmica de ódio? Não todos, mas alguns têm. Tem cidade lá que eles não aceitam que falem russo. Tem que ser ucraniano, porque eles têm uma língua própria, né? Ucraniano. Aí tem algumas cidades lá que eles não gostam. Por exemplo, se você perguntar alguma coisa em russo, eles não respondem. Então, dá para perceber. Mais ou menos que a França. Você chega lá na França, você dá o good morning, aí o francês, ignora. ele bonjour, né? Ele entende, mas responde na língua dele. Parecido, isso aí. Mas, Cleiton, me tira uma dúvida. Diante do dia a dia, dessa rotina, né, tão corrida, como é que fica a família? Você é casado, você tem filhos? Sou casado, na verdade tenho 2 filhos, né? Separados. Moro inclusive aqui em Alagoas, estou morando em Maceió. Você está morando onde hoje? Eu moro em Itapera. Eu amo Itapera. Você voltou, né? para as origens, então? Sim, nunca deixei, né, na verdade. Nunca deixei de morar em Itapera. Sempre minhas férias passam em Itapera, ver minha família, meus amigos. Então disso, graças a Deus, eu não posso dizer que sinto falta não, porque sempre estive com eles, até mesmo depois que parei então, de jogar. Então a sua residência fixa é Itapera mesmo? Residência fixa é Itapera. Que arretado. E aí como é que fazia para poder se desdobrar dessa questão da família, né, da esposa, dos filhos, com a atividade de jogo, que a gente sabe que viaja e tem concentração e tal. Como é que é? Cara, hoje em dia, Thiago, é mais na internet, né? A internet hoje em dia facilita muito, né? Essa aproximação de ligação. O ruim, principalmente quando eu estava na Ucrânia, é questão de horário, né? Que são 6 horas de fuso horário. Então, às vezes aqui estava acordado, eu já estava dormindo, né? Acordava aqui, já estava indo dormir. Então, às vezes pegava um pouco assim, mas isso nunca foi assim, né? Eu acredito que uma não. curiosidade básica de todo mundo, Cleiton, é em relação à concentração. Por que tantos garotos eles desistem? E qual a dica que você dá para um garoto que vai estar assistindo esse podcast de permanecer ali, cara? Porque é difícil. Eu já morei fora e sei a dificuldade a saudade de casa, a comida da mãe, né? Tem tudo isso. O João Paulo morou fora, quase o Thiago também, todo mundo. Então, o que fazer, cara, nesse momento? É para colocar o sonho acima de tudo? Exatamente. Eu acho que o sonho vale mais que tudo, né? Não assim, mas você, por exemplo, você pensar na oportunidade de você crescer na sua vida como pessoa financeiramente, ajudar a sua família, né? Ter seus próprios gostos, ter sua vida aí praticamente feita, ter sua aposentadoria. Então isso conta muito, é você querer acreditar que você pode, que você consegue e não desistir, cara, em momento algum. Dificuldade, todos nós aqui, vocês são prova disso, já passamos. Quantas vezes também eu já passei, já pensei, cara, eu não quero, vou desistir. Eu acho que não vai dar pra fazer, não, cara, mas eu tenho um propósito, o propósito de ajudar a minha família, de ajudar meus amigos, de correr atrás do meu futuro, dar uma vida melhor para meus filhos. Cara, e aí Cleiton, a cabeça. Quando isso acontece, e aí você vê que todo o trabalho que iniciou lá atrás finalmente deu certo. Assinou um contrato, primeiro contrato, você disse que no começo, seu primeiro contrato você ganhava um salário mínimo. E aí quando você começa a ascender na sua trajetória, e aí assina aquele primeiro contrato, né, vultoso, como não se deslumbrar com a fama, com o sucesso, com o dinheiro, né? E como ao mesmo tempo você fez para conduzir, porque a gente sabe que a trajetória do jogador de futebol, ela tem um prazo de validade. Tipo assim, hoje eu estou nessa situação aqui muito boa, mas preciso fazer aqui um planejamento para quando eu não estiver mais jogando, eu ter aqui um bem, ter aqui um patrimônio. Como não se deslumbrar? E a pergunta que fica aqui, você hoje, né, Cleiton, hoje você não está mais na ativa. O que foi que você conseguiu construir com aquilo que você estava na sua mão e hoje você ter aí a sua vida tranquila, da oportunidade que você teve lá atrás que lhe dê essas condições? Acho que o ideal, primeiramente, né, é suas raízes familiares, que você não pode perder jamais, e se apegar de pessoas boas, pessoas positivas, que querem o seu bem, né? Hoje mesmo eu tenho meu ex-empresário hoje é meu amigo,
me trata como um filho, vou na casa dele, ele já veio aqui na minha casa. Foi um cara que me orientou muito, né? Me botou no caminho certo, ó, invista nisso aqui, que isso aqui vai ser pro seu futuro, pro futuro dos seus filhos. Então você teve quem lhe orientasse Sim, nesse exatamente. sentido. Orientação é importante. E já teve pessoas também que já orientou para coisas erradas, pro outro lado, e a gente sabe que tem, principalmente nesse meio que eu vivo, que eu vivia, né? Você vê de tudo, coisas boas. Tem até um grande exemplo, né, do capitão. O capitão, uma vez, no CSA, eu tinha 15 para 16 anos. A gente concentrado, ele me acordava de manhã. Eu, os mais novos, acordava de manhã. Dizia, ó, vocês são obrigados a tomar café. Porque tinha muitos que não gostavam. Assim, ó, vocês vão tomar café e vão comigo. Aí, e ele era evangélico, em uma das reuniões, ele fazia reunião, tomar café e tal, fazia a oração dele. Aí ele falou assim pra mim, ó, Cleiton, você na sua vida, você tá começando, eu já tô encerrando. Vai ter duas coisas na sua vida. As coisas boas e as coisas ruins. O que for de bom, você pegue, guarde e leve com você. O que for de ruim, deixe passar, que isso aí não vai servir de nada pra você. Então acho que é isso, orientação de pessoas positivas. Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores, né, campeão mundial, fizeram essa pergunta a ele, essa mesma pergunta. Ele disse que a parte mais difícil do treino dele era não aceitar o convite da noitada. É verdade, Cleiton? Porque assim, a gente sabe, jogador de futebol... É muito assédio, né? Muito assédio. É uma menina ali, uma festinha ali na casa de alguém. E hoje em dia, principalmente no futebol, mas nas outras áreas também, e o futebol ele tá muito profissional. Muito, muito, muito profissional. Se você não se cuidar, e outro, você depende do seu corpo, né? Futebol, jogador, ele depende do corpo. Então, se você perde de noite, se você se desgasta, se você bebe, isso tudo lá na frente, pode ser que quando é novo não vá fazer falta, não vá sentir falta, mas depois lá na frente, isso vai contar muito. Hoje já não dá mais, né, Cleiton? Exatamente. O futebol exatamente. Hoje, a intensidade do futebol e tática, né? Eu acho que hoje é o que resume o futebol de alto nível. Tanto hoje. É que a gente estava falando aqui que hoje em dia está escasso de craques. Mas de cara que se dedica, que treina, que exatamente, tem joga na seleção brasileira por causa disso. Você falou uma coisa agora que me deu aqui um estalo e eu vou perguntar antes que eu me esqueça. Você acha que a gente está passando por uma entre-safra de grandes jogadores, de craques, ou você acha que na realidade o futebol está muito nivelado? Hoje não tem mais time de que você dava goleada de 7-0. Você pegava seleções... Venezuela, Brasil e Venezuela, 7-0. Peru, era 7-0. Hoje em dia não Peru, tem mais. Todo mundo tem noção tática e o nível técnico parece que também tá muito equiparado. Então você acha que a gente tá numa entre-safra de jogadores ou na realidade o futebol ele tá nivelado? Eu acho que o futebol tá muito nivelado. Tá muito nivelado. Eu digo isso porque eu joguei lá na Ucrânia. Eu também achei que, cara, vai ser fácil jogar futebol ucraniano. A gente mal ouvia falar aqui, né? O futebol ucraniano deve ser fácil jogar. Cara, e não é. Depois que eu cheguei lá, eu falei, cara, tem muitos jogadores bons aqui, muito interessante, que muitos deles jogariam no Brasil. Mas só que por a gente tá longe, não tá acompanhando, entra nisso aí, a gente acha que é fácil, só que os caras vão evoluindo, vão crescendo, vão evoluindo, e a gente tá achando, não, nós somos brasileiros, nós somos bons, daqui a pouco nós vamos lá e resolve. Só que a gente tá quantos anos sem ganhar uma Copa? Eu acho que a gente parou no tempo, durante muito tempo, os craques, né? As jogadas individuais, né? A habilidade individual, ela sempre fez e continua fazendo a diferença. Porém, com cada vez mais o preparo tático vem minimizando muito essa diferença. Então, salve algumas jogadas específicas, tipo um Cristiano Ronaldo, um Messi, que são os caras excepcionais, que é aquele cara que ali, na hora, tira da cartola ali uma jogada e faz uma coisa diferente. Tá tudo muito nivelado. E eu acho que cada vez mais a gente vê pelas últimas Copas do Mundo. A gente viu aí Croácia sendo finalista de uma Copa do Mundo. Posteriormente, qual foi Marrocos chegou a Marrocos chegando perto. A gente jogando começando a mexer um pouquinho nessa hegemonia que sempre teve de Brasil, Itália, Inglaterra, né? Mais ultimamente aqui França, Argentina. E eu acho que a tendência que tem é a gente cada vez mais ter uma renovação, porque não existe mais essa questão de jogar com o time do Brasil. Rapaz, antes o Brasil ele poderia até meter medo. Hoje em dia ninguém tem medo, não. Todo mundo vai pra cima mesmo. E se você rodar as caras, perde. Entendeu? Foi o jogador do Senegal, acho. Primeiro jogo do Brasil.
Gol de 1-0 o Brasil, eu acho que do terceiro jogo. Foi assim, Foi, a gente perdeu, né? o Brasil antigamente metia medo, mas esse Brasil aí não tem medo não. E ele foi lá e ele fez o gol da vitória, os caras ganharam de 1-0 o Brasil. Mas por que, Cleito? Por quê? Justamente por isso. Porque os caras impuseram respeito, mas jogando. Você viu o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Quem é que não vai ter medo dos homens daquele? Pegava a bola, vinha pra cima de você, tava nem aí. Era chapéu, caneta. Tem até uma imagem. Não tinha como separar os caras. Tem até uma imagem numa reportagem do Baggio olhando pro Romário, né? Os caras admiravam os caras, velho. O que eu sinto falta é justamente disso. Eu sinto falta de um Romário, de um Ronaldo, de um Adriano, de um cara, de um centroavante que chega assim, ó. Pegava a bola, ia dentro dos caras, pedalar pra lá, pra cá. O cara ia pra um lado, ele ia pro outro. Eu considero que a gente tem bons jogadores. Eu acho que o elenco da seleção nessa última Copa foi um elenco bom. Agora, ainda falta o cara que resolve. Olha, manda pra mim que eu resolvo. O centroavante, eu acho que essa figura do centroavante a gente tá numa entre-safra. A gente perdeu essa referência, né? E o Brasil sempre teve referência, né? O Romário, o Ronaldo, saiu de uma geração seguindo outra, O futebol hoje deixou de ser muito individual e passou a ser muito mais coletivo. Eu acho que essa é a grande mudança. Um exemplo, a Croácia deu um nó tático, pô, no Brasil. Você não vai ver grandes craques na Croácia, mas o conjunto encaixa. E aí o resultado vem. Cara, eu acho que é muito disso. Simples, cara. O nosso Palmeiras, cara. Pra mim, craque ali só o Dudu. Não tem outro, não, cara. Agora, taticamente. Mas taticamente é imbatível. O Abel Ferreira é imbatível taticamente. O futebol mudou muito. E aí é aquela história. Às vezes, nem sempre o futebol bonito é o que é eficaz. O que importa é o resultado. Então, muita gente falava, por exemplo, questionava, né? A tática do Tite. E o Tite pegou aquele time do Corinthians, foi isso que você falou. Não tinha grandes craques. Burocraticamente foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo. Quer dizer, jogando futebol, é o futebol mais bonito, não. O Guardiola fez história no Barcelona, criou aquela metodologia do tic-tac, que eu acho que se viu como referência, foi até um divisor de águas para muita gente repensar a forma como o futebol, a parte que tática, era o antigo carroção inglês. E assim, era tocando pra cá, tocando pra cá. E quer dizer, o futebol hoje tá muito mais essa estratégia mesmo, e cada vez mais reduzindo a capacidade ali técnica individual, que sempre vai existir, sempre vão ter os jogadores excepcionais, mas eu acho que a tática tá meio que superando a técnica. A Alemanha foi campeã assim. A Alemanha não tem nenhum craque. Foi campeã taticamente. Uma outra pergunta, Thiago, muito importante, que eu acredito, aproveito até a presença aqui do professor Danilo Souza, né? Danilo Souza, que faz um trabalho maravilhoso na escola CX10. Inclusive, a pergunta está relacionada ao que o Ronaldo fala, né? O Ronaldo virou empresário. Quando você... É difícil parar de jogar? Cara, no início é difícil. É difícil porque você se imagina a vida toda jogando e de repente você para, daquela saudadezinha, né? Eu podia estar ali, cara. E principalmente o Palmeiras vai jogar, fica acompanhando. Todos os jogos do Palmeiras, quando eu estou em casa, eu acompanho, fico procurando os canais, sabe? Toda aquela rotina de Não, e você tem que refazer sua rotina, né? Exato. É exatamente esse sentimento. Como é esse período, essa transição? Eu acredito que uma das alternativas é exatamente tentar criar algum projeto. Você parou com quantos anos, Cleiton? Fazer alguma coisa. 35 para 36. 35 para o novo. 35 para 36, né? Já vai fazer 5 anos. Mas aí já tem esse projeto também, né? Junto com o Danilo, para a gente poder montar uma escolinha de futebol, trabalhar com garotos, dar oportunidade também. Então meio que já estava me programando mesmo, encerrando minha carreira, mas se programando para esse outro lado. É importante se programar para parar. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o Romário parou e virou senador. Então ele tem que ocupar a mente dele. Né? O Ronaldo criou a empresa. Então tem muitos que às vezes entram até em depressão. Entra porque no alcoolismo, né, Cleiton? Porque não se prepararam, não estava preparado para aquele momento. Porque a gente sabe que a vida de jogador é uma, quando você encerra. Eu vi um vídeo de Adriano que faz pena, cara. Ele gravando uma live meia-noite, totalmente embriagado,
né? Ele entra culpando... já é caso de depressão, né? No caso dele, você vê, não foi a primeira, nem segunda vez. Ali foi um dos maiores desperdícios, né? Do futebol, Adriano, do futebol brasileiro. Potencial é enorme. Potencial ele enorme. veio pro Corinthians, depois foi pro São Paulo, aí foi onde ele encerrou. Acho que ele tinha o quê? 32 quando ele parou? Foi. Acho que por aí. Jogou no Flamengo. Ele né, largou no um final. contrato bilionário lá na Itália. Ele era um imperador, né? Imperador, Imperador, recebeu... Ele tem não sei quantos anos de contrato lá, eu disse, não, eu não quero mais. Vou parar e... Foi quando E o pai eu dele acho que- faleceu. O pai dele não foi? faleceu. E E ele entrou em depressão. essa questão de você quando para, existem alguns fatores, né? E assim, a gente tem alguns exemplos aqui de jogadores. Foi por isso que eu perguntei, como você não se deslumbrar com a fama, com o sucesso e com o dinheiro? Porque a fama e o sucesso, ele lhe abre portas, a fama e o sucesso, ele atrai amigos, né, mulheres, enfim, muita coisa. E o dinheiro... uma quantidade, né, considerável de dinheiro, lhe dá a condição de você ter um padrão de vida que todo mundo sempre sonhou e nunca teve condição. Poxa, hoje tenho. Então eu vou comprar aqui um carro importado, né, vou gastar aqui com meus amigos, com festas, com farras, enfim. E aí chega um momento que quando você não está mais lá, tudo isso, se você não fez um planejamento, cadê o dinheiro, cadê Da os mesma amigos, forma cadê ser as prefeito. mulheres? Né? Da mesma forma ser prefeito. Na Você política passa também tem um pouco 4, disso. 8 anos Quando e de sai o repente... poder, Também tem um pouco disso. Você E sai aí a disso- questão é, além de tudo isso que a gente está colocando aqui, a gente está falando de coisas materiais, certo? De momentos ali e tal. Tem a questão também dos holofotes. Holofotes. Então, quer dizer, o cara não está mais em evidência, o cara não está mais nos noticiários. Você vê o Cleiton dizendo aqui que ele hoje assiste lá o jogo. Antes era o pessoal que assistia, ele está estando lá jogando. Hoje é ele que está aqui assistindo. Então, eu acho que você tem que ir se preparando psicologicamente também para essa parada. Essa pergunta que o Jairo fez aqui foi muito boa. E, inclusive, a gente vê isso até também em outros esportes, como, por exemplo, o MMA. E aí a gente vê alguns atletas que decidem parar no auge, né, como o Jorge St-Pierre, ele campeão, parou, disse não vou mais. E a gente vê o Anderson Silva, que durante 7 anos foi campeão da categoria dele, teve um revés com o americano lá, Isso. por uma besteira. Posteriormente, ele fez uma segunda luta, na segunda luta ele teve uma contusão séria, e dali foi só ladeira abaixo. Então, quer dizer, será que o Anderson não já estava no momento de parar? E aí ele ainda não parou, Ele continua. Então, pela biografia do cara, eu acho que, sabe, tem que... Acaba manchando, né? Eu acho Saber que o momento, mancha... Thiago. Acho que você tem que saber o momento. Como aí que falou, se preparar, saber o momento, saber que uma hora, quando eu estava contando aqui a história do Zé Roberto, o cara que se preparou totalmente. Você vê que ele se preparou para parar, já tem outras atividades. Hoje ele dá até consultoria, dá palestra. Então foi um cara que se preparou. O Diego do Flamengo, né? Criou um lance isso, coach, isso. tá dando palestra, comenta algumas coisas na Globo. Então eu acredito que é um dos momentos mais difíceis para um jogador. Sim. Como eu tenho amigos assim que são prefeitos e que eu sinto que esses caras assim eles vão sentir muito. Por quê? Porque imagina a rotina de Thiago. O cara que é segunda, terça, quarta, o cara tem uma agenda ou de 8 dias. Então, se ele não, quando ele terminar a missão dele, ele vai ter que se readequar. Exato. Então, isso é importante. Eu puxei muito... Até porque, Jair, a gente sabe que hoje a função que a gente está, muitas vezes você é o cara, ô prefeito, vem aqui, abraça e tal. Quando começa a chegar no final do mandato do cara, se o cara puder ir para reeleição, Já não existe ainda mais. Se não for, o cara já começa, rapaz... Já não existe mais. Fulano de tal vem aqui em casa, rapaz, hoje não vai dar pra eu ir, não. O cara já começa a sentir. Quando o cara não tá mais no mandato, meu patrão, aí um bocado de amigo some. Então tem muito disso Desaparece. também. Exatamente. Né? Então, a pergunta, amarrando, é esse projeto da escola CX10, inclusive, quero que já registrar a presença do professor Danilo, que é um cara que vem fazendo um trabalho fantástico. Eu gostaria que você falasse, se até quiser deixar, o Danilo pode falar aqui também, tem problema nenhum não, porque assim, tem revelado muitos jogadores e isso estava faltando na nossa região, um lugar de pessoas sérias, porque o que é que a gente ouve muito da garotada? Não, eu voltei porque o empresário me enganou, voltei porque os caras muito me comum. maltrataram. Então, fala um pouquinho desse projeto chamado CX10, que inclusive as crianças aqui de Piranha, se quiserem, podem participar, né? Lógico, com certeza. Se o Danilo quiser me responder, quer vir? Não, então, é um projeto justamente voltado a isso, né? Para a gente poder dar oportunidades. Não sou garoto de Itapera, mas daqui de Piranhas, Delmiro, inclusive já fui de Arapiraca, muitas crianças lá.
Né? E a gente está nesse início, está iniciando, né, um projeto aí que, graças a Deus, né? Já tem jogador em Flamengo, já tem jogador na Ucrânia. Tem, né? Como o professor Danilo aí vem instruindo bem eles. E uma das coisas também que a gente cobra muito lá, o Danilo e os outros professores, é disciplina, né? Que a gente sabe que isso conta muito. Até É a partir de que idade, Cleiton? a partir de 5 anos Já pode iniciar. já pode iniciar. A gente sabe que ainda tem todo um processo, Isso. mas tem garoto que gosta de bola, os pais também querem que vá até para exercício físico. Quantas isso aí. crianças hoje vocês acompanham? Cara, Danilo, tem mais ou menos quanto? Porque são 2 projetos, tem um em Senador 300. e outros em Tapera, né? As duas é o 6x10. É isso, as duas são... Até inclusive a gente tá pensando de abrir uma outra, porque realmente tem muitas crianças. demanda é grande. A demanda é grande e a gente não tá nem tudo num lugar só, não tá dando conta, né? Então, como você falou, tem empresário, tem questão... Não, e facilita até a locomoção, né, das crianças. Um dos motivos da gente colocar em Senador foi por conta disso, que tinha muita criança de lá e muitos pais não tinham condições de pegar carro, às vezes era perigoso, os pais não podiam levar, tá a criança viajando sozinho, então a gente tomou todo esse cuidado, né? Preferindo abrir uma filial lá, pelo menos aí o professor vai para lá junto com outro treinador e aproveita e dá o treino, né? Então tudo isso é uma questão que a gente toma muito cuidado, né? Principalmente tornar cidadão de bem, que a gente cobra muito escolaridade deles. Tem muitos lá que o professor Danilo não deixa treinar porque não tem nota boa na escola. Perfeito. Porque lá a gente sabe que nem todos vai ter oportunidade de ser um jogador, nem todos vão vingar, mas que pelo menos todos tenham assim, boa estrutura, que cresçam, sejam pessoas de bem. E tudo isso através do esporte, né? E eu acredito muito que o esporte ele ajuda bastante nessa questão. Com certeza. Voltando um pouquinho à vibe do futebol nacional. Se você fosse hoje técnico da seleção, hoje o interino é o Ramon, o que é que você faria para salvar o nosso futebol e tentar fazer com que o Brasil fosse protagonista? Cara, acho que eu renovaria. Porque tem uma garotada aí que tá surgindo, acho que tá precisando de mais oportunidades. Teria que ter a coragem de pegar o medalhão e dizer, ó... Fazer um trabalho de base aqui. Exatamente. É o que a Alemanha fez, é o que a Espanha está Sai fazendo. Thiago Processo de Silva. renovação total. Sai Sim, Thiago Silva. claro. Obrigado por Cara, já tudo, deu, cara. É o que eu falo para mim. E a gente Muitas tem pessoas motivo, né? falam isso que o João Paulo fala assim, cara, você encerrou cedo. Eu também acho que foi cedo. De repente poderia até uns 36, 37. Só que você tem que saber um momento. Cara, não dá. Você tem que dar oportunidade para outras Por pessoas. que você cara. encerrou tão cedo? Uma pergunta. Não, eu tive bastante Lesão. lesões. Eu tive uma lesão que foi muito complicada, agora já no final de carreira. Ia demorar Tá no CRB, não foi? No CRB, ia demorar Porque quase um ano. Então, eu joelho acredito foi que feito. aqui... Não, foi no tendão. Entendeu? Exatamente, lesão, porque eu acho que aqui ainda daria para você jogar até os 40. Eu tenho acompanhado uns Tinha treinos futebol, seu aí, velho. Mas aí é onde tá, já Meu é que irmão- o Thiago tava falando. A gente não vai deixar chegar num momento que você... Pô, você Você tem desfazer um time, tudo aquilo que você fez, que você conquistou. Você tem um Manchar a sua manchar por biografia, ego. né? Já- ó, você tem um time de veterano que precisa jogar contra o time da prefeitura. Mas eu já Então, jogo no time de veteranos, desde 40. já. então você precisa acertar com o João Paulo e Thiago. Era isso que eu queria dizer. Aí o cara sai do profissional, mas, meu irmão, o amor pelo futebol tá aqui na tua. Tá, na não tua acaba nunca. correndo na tua veia ainda. E aí, quando tu quer bater uma bola, você tem a turma que você joga lá na Tapera, como é que você faz? Lá tem a turma dos meus amigos. Eu gosto de jogar muito futebol, A cara. gente vai lá, viu, Cleiton? Olha, João Joga Paulo lá. tá convidado. E digo Vamos mais, marcar quero o fazer um jogo. desafio aqui, certo? Pra você. Ah. Fazer um desafio pra você. E ainda não falei com ele, mas assim que você der a resposta, se você der o ok, vou imediatamente fazer o convite também pra ele. Pra no final desse ano a gente fazer aqui um jogo beneficente. Amigos de Cleiton Xavier versus amigos de Gilberto, pra gente jogar aqui na beira do campo, lá no nosso fechado. estádio Barrancão. Fechado, vamos. Certo? Vamos trazer a garotada lá do professor escola Danilo Domar, com a turma pronto. aqui do Domar também, Do pra gente Domar. fazer o jogo preliminar. Domar faz um grande E vamos, trabalho. Vamos fazer amigos de Cleiton Xavier versus amigos do Gilberto. Quando terminar, a gente vai tomar um banho de rio ali. Pronto. Top, Maravilha. pode ser? Pode ser, tá fechado. topado. Então fechado, já desafio já tá verdade. aqui, já tá aqui. Pronto. Só falta o Gilberto, que eu tenho certeza que ele vai dar o ok, aceitar também pra gente fazer no final do ano. Depois eu vou mandar uma Aí. mensagem pra ele. Fazer o jogo Você beneficente. tem um desafio aí, Gilberto. Amigos de Gilberto versus amigos de Cleiton Xavier. Maravilha. Cleiton, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de encerrar, que eu acho que vai começar a parte final. Estamos Eu não nos posso, acréscimos. eu né, não já. posso terminar esse bate-papo sem ele fazer essa pergunta. O seu maior gol que você considera, e eu acredito que seja, foi aquele gol da Libertadores do Palmeiras e Colo-Colo. Verdade. Eu ontem assisti, acho que esse gol umas 15 vezes no YouTube.
Porque, não sei se vocês relembram, se o Jairo relembra, o Thiago relembra. Mas, olhando aquele lance, você, claramente, desde o início da jogada, você já tá pensando, olhando no gol, no faro, querendo arrumar um espaço para bater aquela bola. E a distância que você pegou aquela bola, meu amigo, um gol, um dos gols mais bonitos da história da Libertadores da América. Não sei se vocês se recordam, mas eu ontem assisti bastante. Cleiton, o que é que passou na tua cabeça naquele momento ali? Porque claramente aparece que você já tá buscando o gol de tão longe, Cleiton. O jogador tem essa intuição? Tem, porque na verdade a gente tava com um a menos e a gente precisava de todo jeito fazer o gol. Se a gente não fizesse, a gente tava desclassificado. Tava 0-0. E na hora que eu fui dominar a bola, a minha intenção realmente era dominar a bola para frente, para ficar mais próximo do gol e chutar, porque não tinha para quem passar a bola. Só tinha acho que mais um que estava aberto, mas era depois de mim ainda mais para trás. Eu falei, não, eu preciso jogar para frente, a gente tem que ir para frente. E no meu primeiro momento a bola escapa. Quando a bola escapa, a bola vai mais para trás ainda. Quando eu domino, levanto a cabeça, tem um marcador perto de mim e o outro chegando. Eu levanto a cabeça, não tem ninguém. Eu falei assim, não, tem que tirar dele aqui e tem que chutar. Não tem o que eu fazer. Eu não vou dar um chuveirinho, os caras com bem 8 dentro da área. Quando eu consegui tirar do marcador, falei assim, vai ser agora. Seja o que Deus quiser. E a bola foi no ângulo, cara, no ângulo. Onde tinha que ir mesmo. Foi uma pancada muito longe. Sem dúvida, foi um dos mais bonitos e mais importantes. Um dos momentos mais emocionantes Dali da sua trajetória. Esse com certeza foi o mais emocionante, Thiago. De suas habilidades futebolísticas, qual a que você acha que, isso aí eu sou fora de série nisso? É chutando, é marcando, é tentando... Porque a gente sabe, né? Pedro Félix, que Deus o tenha, o nosso saudoso Pedro, você conheceu, dizia que jogador bom é que obedece o treinador. Né? Você já falou disso, inclusive. Isso não adianta menino inventar. Não adianta inventar. Seu Pedro dizia isso. Não adianta inventar, faz o que o treinador manda. De suas habilidades. Porque aí, às vezes, você pensa numa coisa que o treinador... Não, eu queria que você tocasse aqui. Aí, de repente, você é o cara que joga a bola, diz, vou fazer isso aqui que vai dar certo. O Omar era muito assim. Das suas habilidades, qual a que você classifica a que você mais fica feliz em Deus ter te concedido? Acho que eu tenho muita facilidade de passes. De passe, né? Principalmente para frente, né? Para frente de achar os atacantes, que era minha função, né? E eu me especializava bastante nisso. E eu aprendi muito com o Nen. O Nen que falava para mim direto, né? Falava assim, Cleiton, você pode errar 10 bolas tentando. Você vai errar 10 bolas. Mas uma que você acertar, vai sair o gol. Você errou 10, mas vão mostrar que você acertou, saiu o gol. O cara fez o gol, você também vai estar bem. Eu falei assim, e é verdade. Se eu jogar 20 bolas para trás, não vai acontecer nada. Eu não vou errar um passo. Eu vou tentar 10 bolas difíceis, mas se eu acertar uma, duas, saiu o gol. Interessante, eu imaginava que seria o chute, né? Não, também. Eu sempre chutei bem, porque eu realmente pegava bem na bola. Mas eu depois de um tempo eu vim aprender, mas antes eu preferia dar um passe do que fazer o gol. Tanto é contra o Corinthians, eu dei a oportunidade de fazer o gol, a gente 2-0. A gente saiu eu e o Albina sozinho contra o Cássio. Em vez de eu chutar pro gol, eu não chutei. Troquei pro Albina para ele fazer o gol. Então pra mim era muito bom. Ô Cleiton, tu passou por vários clubes e aí sempre ali muita gente... Eu acredito que você termina fazendo contato, você tem uma certa empatia e tal. Você desse seu tempo todo como jogador, você trouxe grandes amigos que você conserva, que você preserva a amizade até hoje. Assim, poxa, esse cara é meu amigo. De tempo em tempo. A gente vê aqui muito o Aloysio Chulapa, né? Ele é amigão do Adriano. Os caras tomam uma direto. Aí tem o Lugano, né? Tem o Rogério Ceni também, que ele é muito amigo. Enfim, você conseguiu, pode-se dizer que você fez grandes amigos. São poucos, Thiago, poucos assim, né? Pouquíssimo mesmo. Pronto, um dos que vem aqui em casa, o Edmais, que é meu amigo lá. E a maioria, assim, às vezes que... Como eu parei muito recente também, um foi para um local, outro foi para outro, às vezes troca de celular, a gente não perde o contato, mas às vezes por redes sociais, um oi, outro. Por exemplo, o Dudu mesmo, às vezes quando eu vou em São Paulo, ele me liga. Ele estava até em Salvador esses dias, mandou mensagem para saber se eu estava lá. Mas são pouquíssimos, assim. Desse pessoal que, assim, principalmente que jogou lá no início da sua trajetória, na Portuguesa, no Sport, quem foi o talento, o maior talento que você disse assim, bicho, esse cara vai estourar, esse menino aqui vai ser um talento que não foi
E qual o que jogou com você que teve uma projeção assim, uma carreira que possa até estar jogando ainda, ou que já jogou e que fez sucesso aí? Cara, não foi nem aqui, porque aqui também eu saí muito cedo. Mas eu joguei no Internacional, principalmente quando eu estava na base. Lá tinham 2 irmãos, eram gêmeos, Diego e Diogo. Até o Barcelona, um monte de clube, Real Madrid, tudo atrás deles. E até recusaram proposta e tudo do Barcelona. E eles eram novos, tinha 14 anos os dois. E tinha um deles, o Diego, que era um fenômeno. Todo mundo dizia, vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho, tal, porque tinha aquela rivalidade, né? Inter e Grêmio. Isso aqui vai ser o novo Ronaldinho Gaúcho. Cara, depois eu saí, sumiu. E o outro exemplo, o Nilmar. O Nilmar do Nilmar. Ele tava para ser dispensado do Inter. Ele era reserva do time que eu jogava na base, desse mesmo time. E ele tava para ser dispensado. Os caras não iam ficar com ele e tal, porque ele era o segundo, era o terceiro reserva. Aí, numa oportunidade, o Muricy era o treinador. Aí a gente foi fazer pré-temporada em Bento Gonçalves. Aí eu e o Daniel Carvalho, a gente foi para a seleção sub-20. Quando a gente foi para a seleção sub-20. E faltava 2 jogadores para levar para a pré-temporada, né? Para completar os treinos. Aí os caras assim, leva esse aqui, que era o Nilmar. Leva esse aqui, que a gente não vai ficar com ele e tal, pode levar ele. E ele tinha, acho que 15 anos, 14. Sofreu muito com lesão. Magrinho. Levou ele pra pré-temporada. Disse assim, terminou a pré-temporada, a gente vai mandar ele embora, né? Diretoria do Inter. Cara, esse moleque arrebentou na pré-temporada. O Muricy falou assim, não, esse aqui não. Vocês podem mandar outro. Esse aqui eu vou ficar com ele. Cara, virou o que virou. Ô Cleiton, você fala muito do Muricy, né? Ele trabalhou muito com você. Foi o maior técnico que você teve? Cara, acredito que sim. Aqui no Brasil, acredito que sim. O Muricy, por muitos comentaristas de futebol e jogadores, é considerado um dos melhores técnicos do Brasil, Sim, né? Comparado até, muitas vezes, ao grande Tele Santana. Ele recusou, foi tricampeão mundial pelo São Paulo. Recusou, né? Seleção, né? Você qual é a sua opinião sobre essa questão de técnico estrangeiro na seleção? Cara, eu não tenho nada contra, nada contra. Eu acho que seria até legal. Como é que você vai descartar um Guardiola na seleção brasileira? Acho só um cara mais louco, mais fanático que vai dizer que não. Um cara que a gente ia aprender muito, não ia, sem dúvida. Então eu vejo assim com bons olhos, cara. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Inclusive eu acho que isso aí já está mais do que definido. Não faz sentido a seleção brasileira tá esse tempo todo com técnico interino. Então para mim já está muito bem definido. Eu acho que é o Ancelotti, que é o técnico. Isso aí para mim já está muito claro. Tá com contrato vigente, não tem como ser diferente. E eu acho que mais do que nunca é necessário ser implantada uma nova metodologia, né, de trabalho. Eu acho que tem que ser feito esse como você falou aí, né, com propriedade, essa reformulação de uma base. Não é nem para vir com chance para... Lógico que a gente sempre quer o título, mas para a próxima, não vamos pretender agora para a próxima, não. Vamos fazer um projeto. Fazer um projeto. Como foi feito com a Alemanha, como foi feito com a Espanha, a França. Com a França. E eu acho que essa resistência de técnico estrangeiro na seleção é muito pelo nosso orgulho de sempre sermos os melhores no futebol, de sempre termos sido o melhor. E aí fica essa resistência de não, tem que ser brasileiro, mas como o Cleiton disse, o futebol evoluiu, né? E aí eu acho que naturalmente, como o Thiago disse, deve vir aí. Os próprios treinadores, né? Nossos treinadores já foi lá treinar Real Madrid. Exatamente, né? Felipão, seleção. Esse intercâmbio, essa globalização do futebol hoje é algo natural. Eu acho que um dos caras mais injustiçados do futebol pelos números. Goste ou não goste, fale o que quiser falar, mas os números não mentem. O Dunga foi um cara que se você for pegar os números do Dunga como técnico da seleção brasileira, os números do cara foram fantásticos. Você foi convocado pelo Dunga, não foi? Foi. Mas é aquilo que a gente tava falando, era um futebol burocrático, né, do Dunga. Era um futebol que não enchia os olhos. E por esse motivo... Mas né, cada vez mais o futebol tem se tornado isso. Exatamente. E assim, o que vale é bola na rede, o que vale é o resultado, entendeu? Exatamente. Então eu acho que aquele futebol arte que a gente era acostumado a ver, aquela coisa toda, cada vez mais vem perdendo espaço para a tática, bicho, que vem tomando conta, e é por isso que tá nivelando todo mundo, entendeu? Exatamente. Então hoje cada vez mais fica mais escasso você ter essas jogadas individuais que, lógico, existem ainda os craques, existem ainda, né? Mas cada vez mais tá sendo reduzido. Então esse futebol que a gente é acostumado a ver, vem cada vez mais, eu acho que a tendência que tem é cada vez mais ele ficando nesse futebol, como é burocrático. Burocrático que você falou, e o que vale é o resultado. Com esse futebol burocrático foi que o
o time lá do Barcelona. Da ganhou, Croácia. levou tudo. Não, mas a Exatamente. Croácia fez um, Que é- um tático no Brasil. Que é o que é o Palmeiras hoje, do Cleiton, que o Cleiton falou aqui. É o Palmeiras do Abel. É um futebol que não enche os olhos, como, por exemplo, o Fluminense vem jogando hoje, né? É um futebol bonito de se ver. O Palmeiras não. O Palmeiras é resultado. Ganha de 1-0, no final do campeonato tá ali com 80 pontos e aí levou a taça. Mas é um futebol que, para quem assiste, não é tão satisfatório. É um futebol burocrático, aquela tática, só tática, mas o resultado vem. Ô, Cleito, fazer, antes de a gente já passamos de 1 hora aqui, né, da nossa o entrevista. papo. E se- Tiago, e se- deixa eu e só se trazer deixasse- rapidamente aqui. mais um. Rapaz, Deixa eu todo só mundo trazer só tá com um monte de rapidamente pergunta, né? dados do Cleiton, que ele falou que o maior dom que Deus trouxe para ele no futebol foram passes. Só para trazer aqui em números, na temporada de 2009, que eu considero ter sido a maior dele na carreira dele, que ele estava no Palmeiras, foram 32 jogos e 12 assistências. Você tem talento pro Assistências são jornalismo. passes para gol. Né? Então, em 32 jogos, ele deu 12 Passes passes convertidos que em resultaram gol. em gol, né? Passes para atacantes que resultaram em gol. E no Metalist, na temporada de 2010, 2011, foram 26 jogos e 11 assistências para gols. Então, assim, para quem entende um pouco de futebol, são um número expressivo de assistências aí. Só para constar o que ele falou com relação ao dom do passe, né? Que ele tinha. Inclusive tem Afinar um filme, o filme que eu vou deixar na semana, que toda semana eu deixo um filme, muito bom, inclusive, que fala sobre números, né? O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt. É exatamente isso, é o beisebol sendo feito em cima de estatística. Então eu acho que o futebol está ficando assim. Então você tira o craque e coloca 4 caras obedientes ao treinador. Então vamos anular o cara. Os caras da Croácia anularam o Neymar. Né? Anularam o Vinícius Júnior, que para terminar você morou na Ucrânia, ali próximo à Rússia, e esse assunto ficou da gente tratar semana passada e nós não fizemos, em relação ao racismo. Você já sofreu racismo na Europa? Não, assim, que eu estava presente, não, mas já vi acontecer várias vezes. E principalmente na Europa, né? Tem bastante. Porque lá a liga lá da Espanha, como é a La Liga. La Liga. A La Liga, ela tem a incidência assim, maior do que acho que em todos os lugares na Europa. Altíssimo. Lá é Os espanhóis altíssimo. são bem racistas, né? Os espanhóis são bem Altíssimo, racistas. né? E a gente repudia veementemente esse tipo de conduta, mas enfim. A gente até na semana passada ia abordar isso aqui, terminou não teve tempo, abordando. né? Eu perguntei ao cara realmente que viveu ali na realidade, jogando futebol. Eu acredito que a Espanha é um dos piores lugares, né, de um jogador negro, ou latino. Porque o grande problema dessa galera não é simplesmente você ser negro, é você ser latino. E você sabe muito bem disso. Então, era exatamente essa pergunta que eu gostaria de fazer. Que você, assim, nunca teve uma experiência como essa. A gente viu o Roberto, os caras jogar banana pro Daniel Daniel Alves. O Rivaldo comentou Do Real também Madrid. agora há pouco que sofreu também muito, né? Na época que ele É, jogava no Eto'o. Barcelona. Então, Você acha que isso é uma questão cultural entre a Europa e a América Latina? Cara, eu acho que isso aí vai muito da educação, cara. Acho que isso não tem nada a ver com cultura. Tem cidades mais educadas, outro pessoal. Cara, eu já joguei em vários países, cara. Assim, nunca... Ao contrário. Por exemplo, teve lá mesmo na Ucrânia, um nosso zagueiro, no clássico lá, ele errou, entregou o gol, fazia brincando, o Papa Gol de Senegal. Assim, cara, a torcida vai matar esse cara. Aqui no Brasil, né, por você... Corinthians, mas você entrega um gol contra o Corinthians. Assim, a torcida vai querer matar o cara. Cara, quando ele saiu, a torcida tava abraçando, gritando o nome do cara, pedindo autógrafo, pedindo foto a ele. Assim, isso vai, lógico, vai da educação, das pessoas. É um dado interessante esses que você está passando pra gente, porque para que a gente não generalize, né, Tiago? Sim. A Europa não tem como inteira, generalizar. A Europa Não são todos, inteira. né? A Espanha, né, em sua maioria, mas não são todos Isso. os espanhóis, né? Existem espanhóis que são contra o racismo. Mas Jário Ribeiro, se eu pudesse, eu ficava aqui conversando, Mais passou aí tempo. já de 1 hora, passava mais umas 2 pelo menos. passaria. E tem muita coisa, mas assim, o bom é que o Cleiton mora aqui pertinho. Eu não sabia que ele já Não, conhece lá esse do fixa lado. aqui. Tá Um aí bem próximo então, vamos, mesmo. quando, bem quando, próximo. quando ele vier aqui no final do ano para fazer
Eu vou o mostrar jogo que beneficente. eu vou mostrar. Vamos trazer ele aqui novamente. Vamos trazer ele e o Gilberto. Vamos tentar Trazer ele e o Gilberto, fazer uma casadinha aí. E eu vou mostrar pra você que sei jogar. Aí, Jogou no Internacional. Pedra, né? Joga pedra, né? Jogou no Internacional, né, Jário? na base. Mas o Cleiton, bicho, eu queria aqui mais uma vez agradecer, certo? A sua disponibilidade em vir aqui, né, trazer essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre futebol, sobre a tua trajetória. E outras informações assim, pertinentes. Também, falando sobre a questão da Ucrânia, né, que foi É. algo que a gente está, né, visualizando, e você esteve lá, e aí você traz a sua visão, né, de quem esteve lá, os contatos que você tem tido, né, de algumas pessoas que estão lá também. Enfim, muito bacana, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui, motivacional para aquele jovem ou aquela jovem, que a gente sabe que também tem aqui muitas garotas que também jogam e que jogam muito, e que tem um sonho de ser um jogador ou uma jogadora de futebol. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para esses jovens que têm esse sonho, porque com certeza você pôde vivenciar desde muito, muito novo as experiências, como você aqui compartilhou com a gente, de que você foi naquele momento, retornou, foi, voltou novamente. Na terceira vez foi que você, né, foi de vez, e aí a coisa aconteceu. Deixa aqui uma mensagem, né, para aquele jovem, né, que tem como você uma fonte de inspiração e que está acompanhando aqui o nosso podcast, que eu tenho certeza que certamente será de muita valia, né, esse aconselhamento, essa mensagem realmente motivacional para que ele possa continuar, né, a um dia, quem sabe, se tornar um Cleiton Xavier também. Ô Cleiton, antes de você fazer a mensagem, Thiago, se você me permitir, eu quero agradecer de forma muito especial ao amigo Marquinhos X, que é esse desportista, esse cara, esse jogador de tênis de qualidade, que facilitou, né, aí a minha comunicação com Verdade, trouxe com o professor Danilo também aqui, o Cleiton, para estar aqui nesse momento. Obrigado, Marquinhos, pela força. O Marquinhos é um cara que vem dando uma força, e ele aí disse que tem mais uns 2 convidados para trazer aqui pra gente, né, Marquinhos? Ficou aí já a promessa. Vai lá, Cleiton. Primeiramente, agradecer Thiago, o Jário, né, o João, todo o pessoal aí da internet que acompanha, como o Jário falou, das rádios. O recado que eu posso deixar aqui é que todos vocês, né, que tem esse sonho de ser jogador profissional, tanto homem como mulher, né, até na nossa escolinha também, as portas estão abertas, vocês insistam, persistam, acreditem no seu sonho, né, primeiramente respeitando seus pais, respeitando as pessoas aos seus redores, e que vocês possam aí brilhar pelo mundo e quem sabe aparecer vários Cleiton Xavier aí, várias marcas da vida. É isso aí. Vamos ficando por aqui, Tiagão. Não sem antes a gente fazer um convite. Quero convidar aqui ao Cleiton, aos nossos amigos aqui, o Danilo, o Marquinhos, né? O João Paulo vai estar lá, tu também vai estar lá, né? Todo mundo aqui vai estar lá. Que essa semana, você sabe que é a semana da emancipação política da de maior Piranhas, festa do maior dia São 3 de João junho, de Alagoas. e o nosso tradicional forrogaço, que voltou no ano passado com gosto de gás, do jeito que a turma, principalmente a turma jovem, né, gosta, mas jovens de todas as idades, porque a juventude é um estado de espírito, né? E que vai estar lá no dia 2, 3 e 4, no Pátio do Forrogaço. Eu passei lá agora há pouco vendo a estrutura que já está sendo montada. Meu irmão, a estrutura desse ano, se você foi ano passado e achou que a estrutura era boa, boa vai ser o desse ano. Esse Verdade. ano, Se o Marquinhos X aparecer lá, deixa ele soltar a voz, que aí é uma das melhores vozes. As vozes de show do Então Brasil. a gente faz aqui, reforça aqui mais uma vez o convite, né, para vocês e para todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, pela rádio, dia 2, 3 e 4. Sexta-feira vai ter a Mari Fernandes, no sábado vai ter o Avini Vini, vai ter o Thierry, no domingo vai ter o Xande Avião, fechando com chave de ouro. Programação estourada, e você é o nosso convidado especial. Essa que já é uma tradição. Né, aqui em Piranhas, em Alagoas, no Alto Sertão Alagoano, que vai estar recebendo nesses 3 dias gente de todo canto. Estamos pessoal de intimando, Sergipe, você que está aqui também nos acompanha. Você está intimando a turma a vir. Todo viu? mundo é intimado. Pessoal da Bahia, de Sergipe, de Pernambuco, que a gente está aqui na fronteira, todo mundo corre para aqui, para o Forrogaço. Você sabe, a abertura dos festejos juninos do Nordeste. Em Piranhas. É em Piranhas. Então, vamos fazer aqui esse convite para você. Se você quiser também, no sábado, que é a nossa emancipação política, a gente está também com uma programação aí que começa muito cedo. Inaugurações. Então, 7 da manhã a gente vai estar aqui na frente da sede da Prefeitura Municipal, fazendo o hasteamento da bandeira, vai ter a alvorada, 8 horas vai ter a missa aqui no Centro Histórico. Quando for às 9h30, a gente vai fazer aí uma sequência de entregas. Mas quando for às 15 horas,
né, no sábado, a gente vai ter a presença do nosso governador Paulo Dantas, que vai estar vindo aqui para inaugurar essa que é a maior obra de mobilidade urbana da história de Piranhas, que é a Rota Encantada, que é o nosso anel viário. Anel viário que vai facilitar a mobilidade urbana, que vai possibilitar com que os piranhenses e com que aqueles que estão transitoriamente passando pela nossa Lapinha do Sertão possa vir aqui e ter uma experiência ainda melhor, porque vai ter um fluxo de sentido único. Então essa é uma obra grandiosa. A primeira etapa já está concluída, vai ser entregue para toda a população e você também é o nosso convidado para participar desse momento. Gestão Tiago Freitas, modo turbo, meu amigo. Juntos por um futuro melhor. Veja que voz. Modo turbo. Cleito, valeu. João Paulo. Tiagão, a gente finaliza mais uma edição do podcast por aqui. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai estar fazendo a resenha do Forrogaço. Resenha do Forrogaço. Qual o show que você acha que vai ser melhor? Rapaz, eu acho que Thierry, velho. Thierry, deixa eu lhe dizer, deixa eu dar o bizu. Muitas gaias. Deixa eu lhe dar o bizu. No dia que a gente fez aqui o anúncio da live, o pessoal viralizou, né? Na internet, o pessoal dizendo, rapaz, quem é Bizai? Que bexiga é Bizai? Você que não sabe o que é Bizai, coloque no Google não, coloque no YouTube, bota aí, Bizai. Nosso cara já virou fã. É a Marília Mendonça toda, bicho. É a Marília Mendonça do Recife. E é a nova aposta da produtora lá, eu esqueci. Não sei se é a da Luan Produções. Da Luan Produções. Excelente banda, prefeito. Então vai estourar daqui a pouquinho. Ela já tá estourando. Aqui ainda o pessoal não conhece. Tenho certeza, quando ela vir pro Forrogaço, ela estoura de vez. Eu só falei o Thierry por conta, né, dos muitos problemas emocionais Mari das pessoas. Fernandes vai ser o melhor show, Jair Ribeiro. Mari Fernandes, Avião, Thierry. Eu acho de Desejo de Menina. Chão de Avião. Rapaz, tem muita coisa boa. Aí tem. Enfim, pra gente não ficar no questionamento, aí o que é que resolve? Vem a sexta, vem o sábado e vem o domingo. Vem os 3 dias aí, não perde nada. É esperto, garoto. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pela sua paciência. Semana que vem tem mais podcast diga do aí, Thiago. viva o Palmeiras, em homenagem a Cleito. Não posso, cara, dizer isso. Viva Cleito Xavier. Por quê? Por quê? Um dia ele foi corintiano. Um dia ele foi. Um dia eu torci pelo Corinthians. Eu queria muito ter visto. Mandar um abraço a doutor Normando, né, Tiago? Que é palmeirense. Que é palmeirense, é verdade. Com certeza vai assistir esse podcast. Está acompanhando esse podcast. Um grande abraço. Pessoal, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast do Thiago, quase que eu engancho. Aquele bate-papo leve e atual. É isso Valeu. aí. Valeu. Valeu.